Uma coisa absolutamente importante, muito fundamental na luta contra o pecado sexual, pornografia e masturbação em geral, é a batalha, a luta, a garra, a guerra a si. É a guerra, por isso o título dessa aula, Declare Guerra. Isso é realmente relevante, a gente vai falar um pouco sobre isso. Se você não me conhece, chegou de paraquedas, meu nome é Yuri, ensino teologia há um bom tempo, que já sou teólogo formado, e essa é uma série que a gente está fazendo sobre pecados sexuais, mais voltado para pornografia e masturbação, mas que fala de todos eles, beleza? Se você não viu os vídeos anteriores, tá aqui embaixo o link. Começa pelo primeiro vídeo, porque é um mini curso que eu resolvi disponibilizar gratuitamente para todo mundo. É realmente, assim como os cursos que eu coloco dentro da minha plataforma, que se você quiser conhecer, inclusive, tá aqui embaixo, mas esse eu quis disponibilizar gratuitamente, porque eu sei que tem muita gente precisando de ajuda nesse aspecto. Então, tem a comunidade onde eu ensino teologia, você pode conhecer, tem um valor que é bem pequeno também, mas esse eu falei, não, as pessoas precisam disso, vou disponibilizar gratuitamente, beleza? Então se inscreve aí no canal para ajudar, deixa aquele like, aquela força, beleza? Fechou? Eu mudei de camisa, se você viu as outras aulas, vim com uma nova camisa aqui da Glory Fit, que tá patrocinando a gente, muito boas, de verdade, não vale. Gente, o preço, você olha pro preço, você fala assim, caramba, uma camisa dessa por esse preço, sim, oversize, de muito top, beleza? Mudei até de cor para mostrar para vocês. Se vocês tiverem interesse, o link também tá aqui embaixo da Glory Fit e você pode adquirir com o cupom COSMOS, com 5% de desconto. Ainda fica mais barato daquilo que já é com toda essa qualidade. COSMOS com K, não vai dar mole de botar COSMOS com C, COSMOS com K. Beleza? Vamos ao que interessa. Vamos lá. Nas últimas aulas a gente comentou sobre a cobiça do coração. A gente comentou sobre redefinição de termos. Primeiro, eu sou servo de Jesus, então eu sou filho dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo, cobiça. Tudo começa no coração, tudo começa na vontade. Agora o que eu tenho para dizer é, eu preciso que você olhe para o seu pecado. Eu preciso não, você precisa, né? Você precisa olhar para o seu pecado e declarar guerra. Essa é a única maneira de você lidar com isso. Existem várias coisas, a gente vai durante as aulas pontuando as coisas que são importantes, mas essa aqui é uma das fundamentais. Todas que eu vou falar são muito relevantes. Tem algumas dicas, alguns conselhos que uns fazem, outros não, mas tem coisas que são mais importantes, mais fundamentais. Isso é, você precisa declarar guerra. Se você enfrenta demais esse pecado, se você lida demais com ele, se você acorda pensando nisso, dorme pensando nisso, se você não consegue passar um dia sem fazer aquele negócio, se você não consegue, o que eu tenho para dizer para você é, você vai precisar declarar guerra. Vai precisar declarar guerra. E quando eu falo declarar guerra, é entender como uma guerra real. Talvez você hoje não olhe assim para o seu pecado. Talvez hoje você olhe no sentido de, poxa, é muito difícil lidar com isso. É muito complicado enfrentar isso. E você sente medo. E você tenta simplesmente se esconder. Você tenta simplesmente fugir. Você leu aquele versículo de Paulo onde ele diz assim, fugir da aparência do mal, e o que você faz é ficar correndo do pecado, ao invés de enfrentar ele. Sendo que Paulo estava dizendo para situações onde parece ter algo ruim, situações onde você pode acabar pecando, você não se colocar. Evite. O que eu estou falando para você é, num pecado que você já enfrenta, você já lida, você não consegue sair, quanto mais você fugir, mais ele vai te pegar, mais ele vai te abocanhar. Então pare de fugir desse pecado. Enfrente ele de cara, de frente. Porque a arma mais poderosa para vencer esse pecado você tem nas suas mãos, que é o poder do Senhor Jesus, que ele disponibiliza para que você vença pecados. Ele te entrega isso. O Espírito Santo é isso. Ele está aí para que você vença pecados. Você precisa conversar mais com ele, precisa pedir ajuda dele. E você precisa declarar guerra. Isso aqui é bem mais prático, tá bom? Essa aula é bem mais prática do que eu vou falar aqui, então deixa eu só contar como foi para mim. Eu comentei nas outras aulas que eu enfrento muito pecado do orgulho. Eu estou usando ele como exemplo, porque todos os pecados eles têm uma raiz similar, que é a raiz da cobiça no coração, do desejo, beleza? Então eu vou usar como exemplo. Quando eu entendi que eu tinha dificuldade com esse pecado, que eu precisava lidar com isso, que eu tinha que enfrentar ele de alguma forma, o que eu fiz? Eu pedi opinião de pessoas mais experientes. E uma dessas pessoas falou assim, Yuri, vá dormir pedindo a Deus ajuda, acorde pedindo a Deus ajuda, passe o dia pedindo a Deus ajuda, o tempo todo. E eu fiz isso. E eu entendi que aquilo era uma batalha. Porque assim como eu falei para você, talvez você esteja fugindo do pecado, no sentido de, eu caí, então eu me escondo, fico com vergonha. Talvez você esteja fazendo isso. Adão e Eva fizeram isso, você lembra? Que Adão e Eva, quando eles pecaram, eles se vestiram com roupas de plantas.
Mas você já percebeu que Deus ele veio logo depois e ele costurou roupas de pele para Adão e Eva? E você já se perguntou por quê? O que Deus fez? Tipo, as nossas roupas são de plantas. Essa camisa da hora da Glory Fit usa algodão para ser construída. Então calma aí. Por que Deus não deixou eles continuarem vestidos de plantas? Será que não estava o suficiente para cobrir alguma coisa? Literalmente. Mas não cobrir o corpo, mas cobrir o pecado. Porque para que haja perdão de pecados, precisa haver derramamento de sangue. Até por isso Deus institui sacrifício depois. Então Adão e Eva eles não estavam cobertos do seu pecado com as plantas. Eles precisavam da pele porque aquilo simbolizava que sangue havia sido derramado no lugar deles. Porque Deus falou para eles, se vocês pecarem, vocês vão morrer. E alguém morreu para que eles não tivessem que morrer imediatamente. Aquele cordeiro. Alguém morreu para que a gente não tivesse que morrer. O Senhor Jesus naquela cruz. Adão e Eva se envergonham e fogem, porque eles não têm o perdão pelos pecados deles de maneira imediata ali. Mas nós temos, porque estamos rendidos a Jesus. Jesus já transformou nossas vidas. Você não tem por que fugir de Jesus, se esconder, quando Ele já te perdoou. A gente vai falar disso em outros momentos. Mas o ponto aqui é, o que você deve fazer então? Você deve declarar guerra. Guerra! Você precisa acordar e a primeira coisa que você tem que falar é: Deus, me ajude a vencer a pornografia e a masturbação hoje. Vai. A gente vai falar sobre contato com Deus depois, mas eu vou focar nesse ponto. Você lembrou, tá andando por aí, veio na mente: me ajude a vencer pornografia e masturbação. Você olhou para uma moça na rua, olhou para um cara diferente na internet, você vai olhar e você vai parar e vai fechar o olho e vai falar: Deus, me ajude a lidar com esse pecado. O tempo inteiro. Principalmente acordar falando isso, dormir falando isso. Especialmente eu prefiro que você durma falando assim: ó, Deus, obrigado porque o Senhor me ajudou hoje. Mesmo que você tenha caído, diga obrigado. Sabe por quê? Porque Deus está ajudando. Deus está ajudando, Ele está fazendo a parte dele. Então comece dizendo: Deus, me ajude hoje a lidar com esse pecado. E durma dizendo: Deus, obrigado por ter me ajudado. E durante o resto do dia, sempre que você lembrar, você vai falar: Deus, me ajude. Deus, me ajude. Deus, me ajude. Por quê? Porque está faltando a ajuda da parte de Deus? Não, a gente vai falar disso. Mas porque assim você reconhece que precisa dele. Isso é guerra. Você já viu alguém dormir no meio de uma guerra durante o tiroteio? Não, pô. Isso não existe. Se está tendo tiroteio, você vai dormir. A não ser que você morra de cansaço. Agora, fora isso, tá tendo tiroteio, você tá ali ligado, pá, você tá aqui, ó, à espreita, você tá olhando, você pode tomar um tiro, você pode dar um tiro em alguém. Isso é uma guerra, uma batalha, uma luta de verdade. Então, se você não tiver isso na mente o tempo todo, eu preciso lutar contra, eu preciso lutar contra, eu preciso lutar contra, você esquece por um momento, a brecha vem, invade a sua cabeça, gera cobiça e isso vira pecado. Gera a luzinha aqui, que vai ser a gravidez que eu falei na última aula, gera o pecado. Por isso você tem que declarar guerra. É uma batalha insana, é uma batalha sinistra. Eu quero que você olhe para o pecado como caso de vida ou de morte. É vida ou morte. Não olhe para o pecado como uma coisa que acontece. Não olhe para o pecado como uma coisa simples. Talvez você olhe e fale: o pecado é cruel. O pecado é mais do que cruel. O pecado é uma desgraça completa na vida de todos nós. Olhe para o pecado como algo que vai te destruir se você não abandonar. Você tem que olhar para o pecado e falar: eu vou vencer esse negócio. Como? É guerra, 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 o dia inteiro. Então declare guerra. Pare de olhar para o pecado com um olhar fofo, eufemista. É uma coisa que eu enfrento, mas Jesus nos perdoa. Talvez você nunca tenha falado isso, mas talvez você haja dessa forma, porque você não está enfrentando com todas as suas garras. A gente está falando de uma coisa que ira o coração de Deus. A gente está falando de uma coisa, o pecado, Deus teve que matar o próprio filho dele na cruz, para que a gente não tivesse que sofrer as consequências. Deus morreu numa cruz para que a gente não tivesse que sofrer as consequências. E você não está enfrentando isso como se fosse uma guerra, você precisa enfrentar dessa forma. Eu só consegui melhorar um pouquinho, ainda acho que eu tenho muito para evoluir, porque é uma batalha que às vezes acompanha a gente. Meus amigos falam: Yuri, você está muito melhor, você está menos orgulhoso. E eu sempre digo: amém. Paro ali: Deus, me ajude, porque quem está de pé pode cair, como a Bíblia fala. Eu só consegui melhorar um pouquinho pela visão dos outros, não estou nem falando da minha, dos demais, porque eu declarei guerra. Eu fiquei falando aquilo todo dia, todo dia. Hoje já não faço mais isso,
porque consigo lidar de outras formas, porque meu contato com Deus está de outra forma. Mas se você não consegue vencer esse pecado, se você está nessa dificuldade dia após dia, o tempo todo, é declarar guerra. E quando que vai acabar? Só quando você conseguir respirar e ver que aquele pecado, embora ele ainda apareça de vez em quando, ele não é mais esse demônio na sua vida. Só aí. E sim, isso pode acontecer, porque nós temos a capacidade de vencer pecados. Nós temos. Fica mais fácil lidar. Hoje eu tenho mais facilidade de lidar com orgulho do que eu tinha há meses, há anos atrás. Eu tenho mais facilidade, embora eu ainda tenha que lidar, ainda em frente. Talvez você abandone a pornografia depois desses vídeos. Abandone a masturbação. Talvez. Mas vai dar 60 anos, você vai estar lá com 80 anos de idade, velhinho, velhinho. E vai vir um pensamento ruim, pensamento sexual pecaminoso na sua mente. Você não praticou durante esses 60 anos de idade. Nunca mais. Mas ainda vem um pensamentozinho. Você vai ter que lidar. Faz parte. Agora, você consegue evoluir. Você consegue progredir. E qual é uma das coisas mais importantes? Declarar guerra. Então enfrente isso como o mal que ele é, como o inimigo que ele é, como a coisa forte. O pecado, ele é forte, ele é poderoso. Só que ele não é mais poderoso do que Jesus. Ele não é mais poderoso do que Deus. Ele não é mais poderoso do que esse Senhor que pode fazer tudo diferente por nós. Não é. Então enfrente ele como ele deve ser enfrentado, como uma batalha de verdade, como guerra. Mas coloque-se diante de Cristo, porque ele te dá as armas necessárias para você vencer. Espero você na próxima aula.